Você que acompanha o Deus ZebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZebra. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então aproveite, cupom ISDEUZebra, mas é só no mês de março, hein? Corre lá. Outro lugar lá, uma outra função, mas acabou não dando certo. Saiu. E quando ele te chamou pra cá, você já veio como narrador ou não? Não, Ele era repórter não. de geral, né? Ele Eu falou, vim para trabalhar como repórter de geral. Você tava, antes da gente entrar no ar, a gente estava falando da época da ditadura militar, né? Foi naquela época, num período bravo para trabalhar, amigo. Eu sei o que a gente chifrou naquela época lá. Mas que bom, porque tem gente que não sabe disso. Então, quem viveu é bom falar, né? Porque eu era muito garotinho. Não, era uma época complicada, época de censura. Os caras entravam na redação lá com um lápis vermelho na mão, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui não vai. Aí metia um calhau, né, onde não podia, né? E você saía para fazer reportagem, tinha que ter todo cuidado, né? Todo cuidado. Dependendo do evento, se não estivesse credenciado, nem pensa em passar perto, segurança. Foi uma época complicada, né? Mas foi uma escola. Sim. Aprendeu foi uma muito, escola. né? Não, foi uma escola. Aprendi bastante. E quando veio o lance de se tornar narrador? Então, o lance de narrador, rapaz, foi uma coisa assim que eu, por exemplo, no rádio, eu nunca narrei. Para não dizer que eu nunca narrei, eu era correspondente da Jovem Pan em Campinas, cobria o dia a dia da Ponte Preta e do Guarani, para o Jornal de Esportes. Uma época que os dois times eram... E fazia reportagem quando os jogos eram em Campinas. Eu era um dos repórteres. O Osmar me escalava para ser um dos repórteres de campo, né? Aí um dia teve um jogo do Corinthians, isso já com o Silvério narrando, aqui em São Paulo, no Pacaembu, era um jogo do Corinthians, não lembro com quem, e em Campinas jogava Guarani e Palmeiras. Aí eles me ligaram e falaram, olha, o Karsug vai para Campinas e você fica na cabine com ele só para dar informação. Tempo e placar, né? E o pau comendo aqui. O Karsug. O Cláudio Karsug. Grande. E o pau comendo aqui em São Paulo no clássico. Era Corinthians de São Paulo, qualquer coisa assim. E o Silvério era o narrador. Aí o jogo terminou antes aqui. Terminou antes. E aí eles foram segurando até o arroz secar, né? Para não ter que passar a bola para mim, pô. Aí chegou um momento que o Silvério falou, Oliveira, não dá mais, viu? Você vai ter que narrar aí. Faltava acho que uns 5 minutos para acabar o jogo em Campinas. E eu saí narrando. Foi a única vez que eu narrei no rádio. Foi na roubada, então. Mas não fiz feio, não. Eu enganei bem, né? Enganei bem. Passava a bola pro italiano, eu sei, claro, não. É um bom ataque de Palmeiras. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar na TV em Campinas. A Globo estava inaugurando a sua afiliada lá, na TV Campinas. E o chefe do jornalismo, que tinha sido escolhido para comandar o jornalismo, me convidou para trabalhar. Pô, você não quer vir para cá? Eu estava na Jovem Pan fazendo um programa. Eu tinha ido há 6 meses para São Paulo para fazer um programa chamado São Paulo Agora. O senhor Mani lembra? Sim, era um claro. programa que era apresentado pelo Ney Gonçalves Dias, que era um nome Sim. poderosíssimo do rádio. E o programa era muito bom. Só que o Ney saiu e aí, me convidaram para fazer. Peguei e falei, São Paulo Agora, programa jornalístico, né? De peso e tal. Eu abracei. Eu estava trabalhando em Campinas, no rádio em Campinas, peguei o boné e abracei aqui. Só que aconteceu o seguinte, o seu Tuta, o comandante da PAN, ele resolveu, de uma hora para outra, esvaziar o programa. Ele acabou com o programa São Paulo Agora. O programa virou programa musical. Era música, entrava de vez em quando um repórter da rua, dava uma informação, trazia uma materinha e tal. O programa mixou. Ficou mais musical do que qualquer outra coisa. Falei, entrei numa roubada, né? Porque, ficar anunciando música. E aí veio o convite da afiliada da Globo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou Em Campinas topar. ainda, né? Na minha cidade, né? E eu fui trabalhar como repórter. De geral também. Mas fazendo muito esporte, cobrindo os times locais.
Aí aconteceu o seguinte, a gente gravava os gols do Guarani e da Ponte e gerava para São Paulo, para a Globo exibir no Globo Esporte, no Bom Dia São Paulo, nos telejornais dela. E, de repente, eles pediram, pô, vocês precisavam arrumar alguém para narrar esses jogos aí. Para a geração já vir com narração, para facilitar o trabalho da edição, estamos sempre no corre-corre aqui e tal. Aí um editor de imagens que tinha ido da Globo São Paulo para trabalhar lá em Campinas, que morreu também não faz muito tempo, o Adilson, ele falou, porra, você tem que ir lá fazer isso aí. Eu falei, pô, não, você tem jeito, pô, vamos lá e tal. A gente vai, a gente monta um esqueminha de áudio lá e ainda naquele tempo era ainda esses... aquele VTzão, né? Esqueço o nome, tinha um nome. E aí montava um esqueminha de áudio lá e eu comecei a ir para narrar os jogos. Incentivado pelo... Comecei a narrar, pô, narrava o jogo inteiro. E eles geravam os gols para São Paulo. E aí alguém gostou, né? Mas você gostou na época? Não, comecei a gostar, pô. Comecei a gostar, claro. E aí passou um tempo, o Marco Mora, que era o diretor em São Paulo de esportes, o J. Ávila também era vivo, trabalhava aí também, era também era o Ávila e o Marquinho, né? Aí o Marquinho resolveu que eu tinha que narrar para a Globo. Falei, bom, Marquinho, vou ter que sair daqui. Ele falou, não, você vai fazer uns freela aqui, eu arrumo um esquema de cachê e tal. E aí começou a me botar para fazer uns jogos do Campeonato Paulista. Comecei a fazer free para a Globo. E aí o jeito de narrar você foi desenvolvendo no ar mesmo. Fui desenvolvendo, não, mas aí quando eu comecei a fazer para a Globo, eu tinha sempre uma orientação do Marco, principalmente, que era um cara muito exigente, né? Hoje o que eu vejo aí, narração na Globo, eu não sei se o Marquinho morreu, porque se ele não tivesse morrido, acho que ele morria agora. Porque, porque ele era um cara muito exigente, muito conservador, né? O Kleber também, se você perguntar pro Kleber, o Kleber entrou um pouco depois. Você acha que o nível de hoje nem se compara ao nível... Não é questão de comparar. Hoje tem muito mais liberdade, né? Quando eu comecei na Globo, aí quando eu vim em definitivo para a Globo, que foi em 85, para ser narrador mesmo, me contrataram e tal. Eu falo sempre isso. Nós somos de uma... Eu sou old school, né? Da velha escola. Então, eu comecei a narrar direto na televisão e sob a batuta desses caras, né? Que a gente não podia, a gente não tinha liberdade para falar determinadas coisas, não. A ordem era, locutor narra, comentarista comenta, repórter reporteia. Entendeu? Não podia fugir muito disso. E não tinha muito não espaço. Não dava opinião, né? Não tinha, exatamente. Não tinha... A física não permite. Não tinha essas coisas. Não tinha esse negócio de... essa qual foi a sua liberdade, primeira essas transmissão? brincadeiras. Pô, Sormante. Primeiro jogo? Uma boa pergunta. O primeiro jogo eu não vou lembrar, viu? Quem era equipe, nada. O primeiro, você lembra esse do Corinthians que te botaram na... aquilo lá foi... Você teve que ir pra... Na Jovem Pan. Na Jovem Pan, que acabou o jogo sim. e esse foi... Mas o seu debut na Globo? Na televisão, então, uma boa pergunta. Eu sou péssimo para essas coisas. A única coisa que eu lembro é que logo depois que eu comecei a fazer free, eu fui pro Rio para fazer stand-by da Copa do Mundo. Os locutores eram o Luciano... 78? Hã? 78? Não, 82. 82, tá. Os locutores eram o Luciano, o Galvão Bueno e o terceiro era o Carlos Valadares, lá de Belo Horizonte. E eu fiquei de stand-by no Rio. Stand-by, para quem não sabe, né? Se cai a transmissão, você eu ficava entra... na cabine acompanhando o jogo. Olhando o jogo, né? Se desse o pepino, você saía narrando. E eu, precavido, pedi para um cara lá, um assistente de produção, falei, me arruma um rádio com fone. Aí o cara arrumou um radião lá e eu ficava com fone ouvindo a Rádio Globo também. Entendeu? Eu ficava ouvindo a Rádio Globo. Caso caísse a transmissão, eu tinha um áudio guia aqui, né? Mas todo jogo você tinha que ficar lá, dos 3 narradores? Não, eu ficava sempre nos jogos da seleção.
Só da seleção brasileira. Não, e em alguns outros jogos. E aconteceu exatamente isso. Foi num Vai, jogo conta aí, vai, foi vamos num ver. jogo do Peru.